Economia e Negócios, na CBN Recife. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Antes da gente comentar, claro, você deve comentar um pouco desse dia histórico, né? Vamos falar aí sobre taxa de juros a 0,75% após inflação recorde. Pois é, inclusive é um desafio não só para a União Europeia, né, que elevou os juros hoje, como também um desafio para o Reino Unido, né, porque eles estão com a maior inflação, né, dentre os países europeus, e a recém-possada primeira-ministra tem que cuidar disso, né, e ela, inclusive, veio anunciando que vai reduzir impostos e gastar mais, né? Essa fórmula ela é meio complicada, que ela não fecha, né? Você vai gastar mais e vai reduzir impostos ao mesmo tempo, só se você se endividar mais ainda, né? Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Justamente a União Europeia, o Banco Central Europeu, elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, entrou no campo positivo, tá? Não estava no campo positivo desde dezembro de 2011, e agora a União Europeia vive um verdadeiro dilema, que é combater a inflação e gerar mais recessão, né, ao combater a inflação com medidas como essa de elevação de juros, ou conviver com a inflação e tentar, assim, não afundar a economia, né, que a expectativa é que isso aconteça. Então, esse capítulo mais recente foi justamente de elevação dos juros. Foi a segunda elevação de juros consecutiva e, dessa vez, colocando os juros nominais em patamar positivo pela primeira vez desde 2011. Ou seja, desde 2011 que a taxa de juros na Europa ou é zero ou é negativa, né, abaixo de zero, certo? Então, naquele período, eles tiveram que baixar a taxa de juros, isso em 2011, para patamares negativos, porque houve uma crise da dívida europeia. Foram 8 anos de juros negativos. E essa foi uma resposta, né, para um problema sério que atinge os países do bloco. Essa inflação atingiu um nível de 8,9% no acumulado de 12 meses, encerrados em julho de 2022. É a taxa mais elevada desde a criação do euro em 1999, e deve continuar pressionando nos próximos meses. Para se ter uma ideia, o IPCA, né, de agosto vai ser divulgado na sexta-feira, a gente vai até repercutir aqui, né, e deve já trazer um IPCA abaixo desse patamar de 8,9, né, porque deve haver deflação no mês de agosto. Então a inflação lá da zona do euro vai ficar mais elevada do que a inflação aqui do Brasil, algo que também não é comum de se ver. Tá? Então, mesmo quando se retira a volatilidade mais alta causada por combustíveis e alimentos, o núcleo da inflação permanece bem acima da meta do Banco Central Europeu, que é de 2% para 2022. E preocupante, já que sugere uma perpetuação de crescimento dos preços através do que a gente chama de efeitos de segunda ordem, né, que você tira os alimentos e combustíveis e os demais itens continuam pressionados. É o que acontece hoje lá. O problema é que a atividade econômica na zona do euro há muito tempo vem sendo comprometida por quedas na competitividade em relação a outras economias emergentes, como as asiáticas e até mesmo o Brasil. E o inverno vai trazer ainda mais pressão econômica e inflacionária, né, por conta justamente da necessidade de usar mais gás, né, e mais combustíveis. O euro também se desvalorizou, né, perdendo paridade com o dólar, a gente já até comentou sobre isso, e vem acontecendo por conta dessa taxa de juros negativa, né, que estava sendo praticada, e pelas baixas perspectivas de crescimento econômico. Vários países estão, inclusive, planejando um racionamento energético, né, lá na França já se falou isso, na Espanha, diversos outros países. Então, o dilema europeu está em curso. É preciso combater a inflação, mas o bloco tem uma séria ameaça de recessão na sua economia. E o momento só tem se agravado com protestos da população europeia
por conta das retaliações às sanções econômicas impostas à Rússia, né? Essa semana mesmo tiveram vários alemães, né, protestando, né, com relação a não ter acesso ao gás, né, oriundo da Rússia, né, que foi, pelo próprio presidente russo, foi retirado, né, o acesso à população da Europa, principalmente da Alemanha. É uma situação bastante complicada que eles estão vivendo por lá. Écio, muito obrigada, viu? A gente se encontra amanhã. Tá joia, um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã.